Informações garantem que a primeira proposta milionária pelo atacante Guinegão chegou e se aproxima de 100 milhões de reais. Fisioterapeuta demitido no mês de julho foi recontratado após muita pressão dentro do Corinthians e os zagueiros Gustavo Henrique e André Ramalho estão passando confiança novamente em momento importantíssimo da temporada do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre retomada da confiança do sistema defensivo do Corinthians. Finalmente, a dupla de defesa que foi importantíssima na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado vem ganhando destaques novamente e hoje podemos dizer que Gustavo Henrique e André Ramalho estão novamente passando muita confiança dentro do Corinthians. No ano passado, o Corinthians acabou tendo uma ascensão gigantesca na reta final do Campeonato Brasileiro. Foram 9 vitórias consecutivas e com o Corinthians com um sistema defensivo bastante sólido. E a dupla de defesa naquele período era o Gustavo Henrique e também o André Ramalho. Nessa temporada 2025, os dois tiveram períodos de afastamentos. Momentos de lesões, principalmente do Gustavo Henrique, que inclusive teve que fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, que o deixou de fora por quase 2 meses, e o André Ramalho, que acabou tendo uma queda de rendimento muito grande. Mas fato é que nos últimos jogos, os dois retomaram novamente a dupla. Hoje os dois são os titulares da defesa, os preferidos do treinador Dorival Júnior, e o Corinthians nas últimas partidas vem demonstrando uma segurança muito grande defensivamente falando. Então, com um Corinthians firme defensivamente falando, hoje podemos dizer que o Timão está passando novamente confiança defensiva. Corinthians que teve, por exemplo, o Gustavo Henrique renovando o seu contrato recentemente até o final de 2027. O André Ramalho, como eu disse a vocês, passou por um período de dificuldades, tendo uma queda de rendimento, voltou a se destacar novamente e os dois crescem em um momento importante, em um momento em que o Corinthians tem muitas decisões pela frente. Ainda temos praticamente todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro e absolutamente decisões na Copa do Brasil. 2 jogos decisivos em breve contra a equipe do Cruzeiro pela semifinal da competição. A minha opinião quanto ao André Ramalho e também o Gustavo Henrique estarem novamente passando confiança é a seguinte. Primeiramente, estamos falando dos 2 jogadores, ao meu ponto de vista, que realmente têm que ser os titulares da zaga do Corinthians. Eu particularmente não vejo hoje na defesa do Timão ninguém à frente dos dois. Claro, estamos falando de um sistema defensivo que ainda tem o João Pedro Tchoca, jovem, o Félix Torres, que está em baixa, o Kaká, que teve também o seu momento de importância, mas depois acabou tendo uma queda de rendimento. Então hoje, na minha visão, realmente o Gustavo Henrique e o André Ramalho têm que ser os 2 zagueiros titulares. Lembrando que no jogo contra o Atlético Paranaense da volta das quartas de final da Copa do Brasil, o André Ramalho não atuou, mas foi porque ele estava com uma virose. Mas os dois estão vindo em uma sequência de jogos e o Corinthians tem tomado muitos gols e vem novamente passando confiança no seu sistema defensivo. Cada um com as suas características. Gustavo Henrique mais preciso nas jogadas aéreas, tanto defensivamente quanto ofensivamente, tem decidido lá atrás e também lá na frente, marcando gols. E o André Ramalho é um zagueiro que acaba tendo uma qualidade muito boa na saída de bola, tanto é que muitos gostariam de ver o André Ramalho jogando um pouco mais adiantado como um primeiro volante. Enfim, como eu disse anteriormente, os dois crescem em um momento importante, decisões. Corinthians precisa se afastar de vez do Z4 do Campeonato Brasileiro e temos semifinal de Copa do Brasil, absolutamente com uma defesa firme, sólida e confiante. As chances de sucesso do nosso timão, absolutamente que são muito maiores.
E agora vamos falar sobre profissional que foi demitido no mês de julho e após muita pressão do elenco, acabou sendo recontratado novamente. No início do mês de julho, o presidente, que na época era o interino, Osmar Stabile, acabou optando em demitir o Alex Cabreira, profissional de fisioterapia, e acabou causando muito incômodo no CT Dr. Joaquim Grava entre as principais lideranças do elenco. O Alex Cabreira, demitido em julho, era muito bem avaliado, aliás, ainda é muito bem avaliado internamente e considerado um profissional de confiança pelos jogadores. Tanto é que os líderes do elenco solicitaram uma reunião com o Osmar Stabile para questionar naquela época que ele havia prometido que ninguém do departamento de futebol seria demitido. E como eu disse a vocês, isso acabou gerando muito incômodo. Isso, como eu disse, aconteceu no mês de julho. E o Corinthians, mediante a tudo que vem acontecendo, lesões, jogadores, departamento médico cheio, teve que reconsiderar a demissão. E pelas informações do jornalista Pedro Ramiro, o Corinthians recontratou o Alex Cabreira. O Alex Cabreira volta para ajudar nesse momento crítico que o Corinthians tem no departamento médico, destacando que todos esses protestos foram liderados pelo Memphis, inclusive o Memphis que foi parar no departamento médico no mês de agosto com uma lesão muscular e novamente voltou ao DM, não teve lesão dessa vez, mas sofreu um edema. Então, depois de muita pressão, Alex Cabreira está de volta ao Corinthians. A minha opinião quanto à recontratação do Alex Cabreira, depois de muita pressão, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Corinthians que, em determinado momento dessa temporada, o departamento médico estava vazio. Mas aí, de repente, o departamento médico passou a lotar. Hoje mesmo, o Corinthians tem Martinez, Charles, Carrilho, Ranieri, jogadores lesionados. O caso mais grave é o do Carrilho, que fez cirurgia de ligamento. Não foi problema muscular, foi em um choque que ele teve com o lateral direito do arquirrival no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Memphis não está lesionado, mas está sendo preservado. E ainda por cima, além desses nomes que eu falei para vocês, hoje temos Rodrigo Garro, recentemente, lesão de grau 2 confirmada na panturrilha. Então, o departamento médico do Corinthians está lotado. Jogadores e jogadores titulares estão hoje sob os cuidados dos médicos e fisioterapeutas do Timão. Então, o Alex Cabreira retorna em um momento de pressão, em um momento em que tem muitos jogadores do departamento médico, e tomara que ele consiga fazer com que esse departamento médico esvazie logo o quanto antes possível, porque o Corinthians tem sofrido muito pelas questões das lesões. Absolutamente que os atuais profissionais de dentro do CT ainda continuam seus trabalhos, mas é sempre importante ter um profissional da confiança do elenco, e assim que é o Alex Cabreira. Então, o Alex Cabreira está de volta e tomara que, como eu disse a vocês, que ele consiga ser importante nesse momento difícil que o Corinthians tem com muitos jogadores lesionados. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a suposta primeira proposta milionária que o Corinthians recebeu pelo atacante Guinegão, de quase 100 milhões de reais. O Guinegão vem se destacando muito desde que assumiu a titularidade no ataque do Timão. O Yuri Alberto, que no dia 13 de agosto teve que passar por uma cirurgia às pressas de hernia inguinal, a partir daquele momento o Guinegão ganhou jogos em sequência. Foram 6 partidas até o momento seguidas entre os titulares. Números: 4 gols marcados e 1 assistência. Não somente pelos gols marcados, mas pelo que ele fez dentro de campo, brigando contra os defensores adversários, ganhando a maioria das jogadas, sendo eficiente, tanto ofensivamente na sua função e também obediência tática, ajudando o Corinthians na recomposição também defensivamente. Então, um jovem jogador, muita força física, absolutamente que o Guinegão, nesses 6 últimos jogos, ganhou muito destaque. E claro, se destacando, começa a ser observado por outras equipes, principalmente equipes de fora do país. O Zenit
conforme eu informei a vocês a semana passada, já estava de olho no jogador e havia possibilidades de fazer uma proposta e parece que essa proposta chegou. Pelas informações da Itatiaia, o Zenit fez a primeira proposta ao Corinthians pelo Guinegão, 15 milhões de euros, algo na casa de 95 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, a primeira proposta pelo atacante que vem se destacando e muito pelo Corinthians. Também pelas informações, os valores, o Corinthians nem cogitou abrir conversas por essa proposta, absolutamente, que estamos falando de um jogador que acabou de começar a ter seu destaque nos profissionais, uma proposta com valores, por ser a primeira, alguns consideram valores altos, mas quando falamos do Guinegão, tudo que ele ainda pode evoluir e o que poderá chegar de propostas para ele conforme o tempo for passando, absolutamente que os valores acabaram sendo baixos. Então, por isso, pelas informações de Itatiaia, o Corinthians nem quis abrir conversas por esse valor. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians recebeu a primeira proposta milionária de quase 100 milhões pelo Guinegão é a seguinte. Primeiramente, quando analisamos por ser a primeira proposta, quase 100 milhões de reais, estamos falando de uma proposta com valores altos. Mas quando olhamos o potencial do jogador, o que o Guinegão já vem fazendo, o que ele ainda poderá fazer, então estamos falando valores baixos. Então, se realmente essa proposta chegou, são informações da Itatiaia, o Corinthians não abriu conversas, foi a decisão correta, é isso mesmo, ainda é muito cedo para falar em vender o jogador. O Guinegão acabou de ter as suas primeiras oportunidades entre os titulares, ele que jogou 6 jogos seguidos, a próxima partida ele ficará de fora, mas não por opção do treinador, e sim porque está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, proposta pelo Guinegão chegar é normal, estamos falando de um jogador que tem se destacado muito, mais propostas vão chegar? Absolutamente que sim. Eu acredito que se o Guinegão continuar nessa evolução, teremos briga entre grandes clubes, principalmente os grandes clubes da Europa. Ao meu ponto de vista, falando do mercado da Rússia, não vale a pena. Ainda estão com aquelas sanções mediante aos conflitos com a Ucrânia, não tem Champions League e tudo mais. Então, sinceramente, ainda é muito cedo para falarmos em saída do Guinegão. Eu acredito que a partir do começo da próxima temporada, outras equipes vão sinalizar os interesses do jogador. Então, estamos falando de um jogador que já está se destacando e eu acredito que vai se destacar ainda mais. A primeira proposta chegou, uma proposta milionária, valores altos para ser uma primeira proposta, mas não valores altos falando do Guinegão. Então, sinceramente, se as coisas realmente foram resolvidas assim, o Corinthians tomou a decisão correta. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês estão achando do momento do Gustavo Henrique e também do André Ramalho na defesa do Timão. E quanto ao Alex Cabreira, recontratado, fisioterapeuta demitido em julho, o que vocês têm a dizer sobre isso? E quanto a essa informação que o Corinthians recebeu a primeira proposta pelo Guinegão de quase 100 milhões de reais, o que vocês acham? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço... E vai, Corinthians!